Regime de bens e partilha de bens. Entenda como é feito. Você está pensando em se casar e ainda não sabe qual será a melhor escolha quando o assunto é regime de bens optar no seu casamento? O regime de bens está relacionado ao interesse econômico, à disponibilidade de bens, estabelecendo os vínculos obrigacionais, o qual justifica a liberdade de escolha, bem como a possibilidade de mudança de regime desde que justificado. A legislação civil optou pelos seguintes regimes de bens: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final dos aquestos e separação total de bens. Vamos conhecer cada um deles? O regime de comunhão parcial de bens, certamente, é o mais conhecido e mais utilizado. Somente os bens adquiridos a partir da celebração do casamento se comunicam, ou seja, pertence a ambos os cônjuges, serão partilhados caso venha ocorrer um divórcio. A data do casamento define o marco divisor patrimonial, pois os bens adquiridos de forma individual por um dos cônjuges antes da data do casamento não pertencem ao outro. Ou mesmo os bens adquiridos por herança, doação ou subrogados em seu lugar. Um exemplo de subrogação: eu adquiri um outro bem com fruto do patrimônio que eu herdei dos meus pais. Neste caso, se o cônjuge conseguir provar tal situação, que a compra desse bem veio da herança de quando ele era solteiro, certamente esse novo bem não poderá ser partilhado pelo casal, em caso de rompimento da relação conjugal. Outro ponto importante é que, se você não escolher o seu regime de casamento, a própria legislação definirá que o seu regime de bens será o de comunhão parcial. No regime de comunhão universal de bens, todos os bens irão se comunicar após o casamento, os do passado, os do futuro e aqueles que pertencem a ambas as partes. As dívidas anteriores ao casamento somente serão excluídas quando ficar definida em comum acordo pelo casal por um pacto antinupcial, que neste caso é obrigatório quando o regime de bens é comunhão universal. Temos um regime não muito conhecido chamado de participação final dos aquestos. De fato, não é um regime comum. Todavia, neste regime, os cônjuges poderão aplicar um regime misto, ou seja, vale as regras do regime de comunhão parcial de bens e as regras de separação total de bens. Na realidade, o patrimônio do casal é distinto, são dois patrimônios a partir do momento do casamento. E caso haja o rompimento da sociedade conjugal, os aquestos, que são os bens que foram conseguidos no matrimônio ou na constância do casamento, poderá ser acrescido ou não, a ser verificado no momento do rompimento da relação do casal. Tudo será definido por um pacto antinupcial. E por fim, temos a separação total de bens. Neste regime de bens, cada pessoa possui seu próprio patrimônio particular, não se comunicando as coisas móveis e imóveis adquiridas de forma gratuita ou onerosa na constância da sociedade conjugal, ou seja, cada pessoa terá seu próprio patrimônio, sendo, neste caso, obrigatório, neste caso, a elaboração do pacto antinupcial. E as pessoas com mais de 70 anos, elas são obrigadas a casar pelo regime de separação total de bens. Elas só não são obrigadas se elas já viviam em união estável antes da formalização da sociedade conjugal. Portanto, a escolha do regime de bens no casamento é fundamental para aqueles que pensam em construir uma vida a dois, pois casamento é uma relação contratual e é necessário que o casal escolha a opção que satisfaça o interesse de ambas as partes, até para que se evite futuros litígios caso haja o rompimento da relação conjugal.